Olá, olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Gabriel, Márcia, Silvinha, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como eu tenho falado sempre. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 7 de junho, vamos conversar um pouco sobre as unidades de conservação da natureza com a nossa amiga Ângela Kuczak. Vamos esperar a Ângela acessar aí. Deixa eu ver se eu já consigo chamá-la. Ainda não, tem que esperar a Ângela entrar. Vamos ver aqui. Tem que esperar ela entrar. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Márcia. Gabi. Sina. Ai, meus olhinhos. Silvia Capelli. Tudo bem? Sina, não consigo ler o restante do nome, desculpa. Tudo bem, pessoal? Vamos esperar então a Ângela um minutinho. E enquanto a Ângela não chega, a gente pode começar a conversar um pouquinho sobre a questão das unidades de conservação da natureza. Primeira coisa que eu queria destacar, gente, e sejam todos muito bem-vindos. Infelizmente, toda vez que eu começo uma live, eu cito os números de mortos dos nossos irmãos brasileiros pela Covid-19. E eu atualizei os números agora há pouco, 36.078 brasileiros perderam a luta para a Covid, isso é muito triste, e eu deixo registrado aqui os meus sentimentos e o meu pesar em relação a esses nossos irmãos brasileiros. Professor José Rubens Morato Leite, muito obrigado, seja bem-vindo. E a Ângela entrou aí, vamos ver se agora eu consigo já adicionar a Ângela para a gente começar o nosso bate-papo. Espero que dê tudo certo. Oi, Ângela. Vamos ver, está conectando. Ah, que bom. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Que bom. Seja bem-vinda. Obrigada Tá pelo ouvindo convite. bem? Tô ouvindo, sim. Ah, que ótimo. Eu até lhe perguntei agora há pouco no privado que eu não sabia como pronuncia o seu sobrenome corretamente. Cusack, Ah, eu ia falar como, Kuczak, com C. como John Cusack. Muito bem. Que bom, Ângela. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu comecei a falar um pouco aqui enquanto você não chegava. E, se você me permite, eu quero só fazer uma introduçãozinha ao nosso tema, falando da Constituição Federal de 88, a nossa Constituição da República, e citando a lei, para daí entrarmos na nossa conversa propriamente dita. E o que é importante, a Elsa está dando oi aí também. Elsa, seja bem-vinda. O que é importante que as pessoas saibam, a nossa Constituição da República de 88, ela define que em todas as unidades da federação serão criados espaços territoriais especialmente protegidos, com o objetivo de, então, valorizar os seus componentes essenciais, sendo que a alteração e a supressão desses espaços só pode se dar por lei. Gente, isso é muito importante. Porque então, começamos já de um ponto, né, Ângela? Onde não importa quem seja o administrador público da vez, ele não pode, por uma canetada, alterar espaços especialmente protegidos. No ano de 2000, nós tivemos a promulgação da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que criou duas grandes espécies. As unidades de proteção integral, e nessas a gente cita, a Ângela vai falar aí mais especificamente, mas o que talvez a unidade mais conhecida são os parques, né? Mas são aquelas unidades onde só é permitido o uso indireto dos atributos naturais, né? Para pesquisa, para educação ambiental, para turismo. E as unidades de uso sustentável, que são aquelas onde o uso propriamente dito, ele é mais flexibilizado, por assim dizer, ele é permitido, né? Eu estou entrando aqui no computador para acompanhar
as perguntas e comentários que as pessoas fizerem. Então, feita essa introdução geral, e olha só, a Sônia Widman entrando aí, nossa querida amiga Sônia, que também é uma especialista nesse tema. Eu lhe pergunto, fazendo essa introduçãozinha rápida aí, sobre os conceitos basilares do nosso ordenamento jurídico, eu lhe pergunto, Ângela, por que nós precisamos das unidades de conservação da natureza, de modo geral, nós, pessoas humanas? Bom, a gente pode definir em vários aspectos essa necessidade. E eu posso falar de alguns deles, mas para dar uma resposta bem direta, a gente precisa delas para viver. Sem unidade de conservação, a gente não vive, porque não tem os elementos... Unidades de conservação são o coração da natureza. São aquilo que a gente tem de mais especial. Elas hoje protegem, né? Se a gente olhar, por exemplo, de leste para oeste do Brasil, é interessante, tem um livro chamado A Ferro e Fogo, do Warren Dean. A Ferro e Fogo conta muito a história do uso e da destruição da Mata Atlântica a partir da chegada dos portugueses ao Brasil a partir de 1500. E é bem interessante ler aquele livro, porque quando você vai lendo e você vai pensando, meu Deus, como que eles fizeram isso? Que absurdo! Como que eles jogaram fora os recursos? Como que eles queimavam as coisas? Eles nem usavam, eles desmatavam e queimavam. Como assim? E olha quanta madeira, quanto produto tinha, eles nem utilizavam, eles queimavam para plantar café, para plantar cana, para extrair minério, não sei o quê. Aí você olha para o Brasil hoje e a gente continua fazendo a mesma coisa. Não mudou muito, né? Não mudou nada de 1500, sabe? Só que agora a bola da vez é a Amazônia. Então, quando a gente olha para o Brasil de leste para oeste, o que sobrou de natureza na parte do Brasil que já foi muito colonizada ou colonizada há mais tempo, são as unidades de conservação. Se a gente pega o estado do Paraná, por exemplo, né? O estado do Paraná tem o que hoje de área natural? Tem a Serra do Mar, que é um grande mosaico de áreas protegidas, mas tem um relevo também bem acidentado, né? Que dificultou a entrada em tempos antigos. Hoje, com certeza, é o mosaico das áreas protegidas e a Lei da Mata Atlântica que impede, né, uma ocupação mais dramática. E lá no extremo oeste, o Parque Nacional do Iguaçu, que foi criado em 1939. Todo o resto do estado do Paraná não tem nada. E quando eu falo nada, eu estou falando em áreas grandes, né? Tem um pontinho ou outro, o sul tem alguma coisa, um resquício de floresta araucária, mas assim, a gente não tem... Quando você olha o mapa, o estado do Paraná, no meio, ele é um grande vazio. Então, o que sobrou foi o Parque Nacional do Iguaçu. Tem uma frase do Paulo Nogueira Neto que ele falava que em 1945, quando ele sobrevoava o estado do Paraná, ele saía de Curitiba rumo a Foz do Iguaçu e ia observando a floresta. Hoje em dia, quando você faz esse mesmo trajeto, você não tem nada. Então, o que sobraram foram as unidades de conservação. E qual a importância disso? Né? É um mato bonito? É um mato bonito que nos dá chuva, polinização, microclima, garante solo fértil no entorno, garante produtos de biodiversidade, né? Espécies da biodiversidade que podem se tornar em produtos que a gente ainda nem conhece, como as plantas que podem dar origem a medicamentos e tantas outras coisas. Então, quando a gente está isso do ponto de vista assim, necessidade humana, visão antrópica, né? O porquê? Por quê? Porque nós precisamos dela para viver por essa série de serviços. Agora, também tem uma coisa, não sei se é bem filosófica, mas tem um outro sentido também que é assim, as unidades de conservação, elas também guardam a história da paisagem, né? Então, quando a gente olha lá para o Yellowstone, primeiro parque nacional criado na nossa era, que é considerada a primeira unidade de conservação, primeira área protegida da nossa era. Aquilo, antes, não se pensava em serviços ambientais quando Yellowstone foi criado.
mas se pensava no direito das futuras gerações de conhecer aquela paisagem. Então, a gente também tem uma importância das unidades de conservação na nossa vida de preservar a história das paisagens, a história da biodiversidade. Elas são um testemunho do tempo, né? Quando a gente olha para isso que a gente está fazendo hoje no mundo, né, com quase 8 bilhões de pessoas, né, consumo, né, a gente almeja ter coisas o tempo todo. Então, isso tudo custa ao planeta, isso tudo vem de algum lugar, né? Isso tudo não brota da nossa imaginação né, se concretiza na nossa frente. Isso tudo, assim, se você quer ter um telefone, tem mineração envolvida, tem indústria de petróleo envolvida, tem um monte de coisa. Se você quer ter um carro novo, se você quer ter uma casa, se você quer ter qualquer coisa, isso vem da natureza. A gente Então, perdeu um pouco essa referência da origem das coisas, né? Que as coisas não surgem do além. e para onde elas vão também, né? E Tem para uma onde pesquisa, elas vão. tem uma Sim. pesquisa recente nos Estados Unidos que mostra que mais de 50% das crianças acham que o achocolatado vem de vacas marrons. Eu vi algo a respeito. Então, assim, isso vem, as Que o coisas vêm de leite algum vem da lugar, caixinha, né? da caixinha. Então, assim, as coisas, elas vêm de algum lugar e a gente está sempre extraindo, consumindo o planeta. Quando a gente cria uma unidade de conservação, a gente está criando um espaço, né, territorial, legalmente protegido, que diz para a gente que aquilo ali é uma amostra de natureza, é um pedacinho do que existia no todo, que é para que os filhos dos filhos dos filhos possam conhecer um dia, né? Tem uma frase, Uma herança intergeracional, né? é um legado, né? A gente Uhum. recebe e deixa, recebe e deixa. O Obama, em 2016, quando ele era presidente, ele foi comemorar os 100 anos do Serviço de Parques Nacionais Americanos. E ele... eu lembro, assim, desse discurso, porque eu achei, assim, um discurso tão emblemático, assim, ele falando que os parques nacionais norte-americanos eram o legado daquela nação e eram o elo espiritual da nação também, que é justamente isso, de você receber e entregar. E ele fala, nesse discurso dele que ele fez aos pés do Yosemite, assim, da cachoeira do Yosemite, ele fala, assim, que o que deixava ele feliz era saber que dali a 100 anos os netos ou bisnetos dele poderiam voltar ali e aquilo continuaria daquele jeito. Então, além do serviço, além de para que as unidades servem na nossa vida, além do ponto de vista econômico, além da nossa visão antropocêntrica, que tem que determinar uma importância para tudo, e essa importância, na maioria das vezes, é econômica, também tem um componente conceitual, filosófico, um componente de humanidade, eu diria, sabe? De pertencimento, assim, nós somos uma espécie. E quando a gente está dentro de um parque nacional, a gente tem o exato sentido disso, né? De que nós somos uma espécie habitando um planeta com outras espécies. Então, você reservar aqueles pedacinhos de natureza é o que eu acho que traduz muito da nossa humanidade, sabe? Somos parte de um todo maior, né? Isso. Você falando, me vieram muitas questões à mente. Eu iniciei essa fala conversando, né, mostrando para as pessoas o que fala a nossa Constituição. E nós temos exemplos, dois pontos, né, dois aspectos. Primeiro, que nem todos os espaços territoriais especialmente protegidos são de proteção integral. Então, também não significa excluir totalmente as pessoas desses espaços, né? Então, as unidades de conservação de uso sustentável permitem as atividades humanas. Mas, obviamente, há limites que vão sendo determinados nos planos de manejo dessas unidades. E aí o segundo ponto, ou na verdade eu inverti a ordem do que eu falei antes, né? O primeiro ponto é que não se pode alterar esses espaços especialmente protegidos, senão por intermédio de lei. E o que eu pensei quando você falou é que no Paraná, em especial, a gente tem dois exemplos emblemáticos
não sei que termo usar, dessa ganância, da vontade de querer suprimir esses espaços. Nós tivemos o caso da APA, da escarpa devoniana, para quem não conhece o Paraná, e daí, Ângela, você que é bióloga sabe explicar isso muito melhor do que eu, obviamente. Nós temos o primeiro planalto e o segundo planalto, e a escarpa é aquela formação rochosa, né, que divide o primeiro planalto do segundo planalto no estado. É mais ou menos isso, né, para quem não é daqui do Paraná. E Isso. é isso, tá? Não falei É isso. besteira. E nós temos, pessoal, a APA, que é uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, as pessoas podem estar lá e estão, e nós temos muitas pessoas, né, que habitam esse espaço. E surgiu todo um movimento para alterar, ou melhor, alterar não, né? Para suprimir a APA em 70%, porque pela dificuldade do uso de agrotóxicos, questões nesse sentido, né, Ângela? Eu gostaria que você comentasse. E na atualidade, a gente tem, aí não por decreto, mas cumprindo o que manda a Constituição por intermédio de lei, a proposta de se reabrir uma estrada que corta o parque, cortaria, né? Porque ela não existe mais. Você mesmo esteve lá, você filmou. Eu gostaria que você contasse isso para as pessoas. A antiga e chamada Estrada do Colono. Então, nós temos dois exemplos do que os nossos representantes políticos, como eles têm se portado diante das unidades de conservação da natureza. Eu queria que você comentasse um pouquinho esses dois aspectos, por favor, Ângela. E eu queria agradecer a todo mundo que entrou aí, vi que várias pessoas entraram, e dar um oi para minha mãe, que fez um positivo aí. Oi, mãe. E aí, Ângela? Comenta aí esses dois episódios, né? Então, políticos que representam a quem? É a pergunta, né? Para começo de conversa. Você veja, uma APA, ela é muito mais um ordenamento territorial do que uma unidade de conservação em si, né? Do que quando a gente pensa no elemento de proteção de biodiversidade, uma APA é a categoria menos restritiva. Numa escala de 0 a 13, né, onde 13 seria o mais restritivo de todos, 13 porque são 13 categorias, e 1 o menos restritivo, a APA é o 1. Aí é quase nada, sabe? Por exemplo, a cidade de Brasília fica dentro de uma APA. A cidade, vou repetir, a cidade de Brasília, né? É uma cidade, a capital do nosso país fica dentro de uma APA. Então, uma APA permite quase tudo. Aí, é uma área de proteção ambiental, para quem não sabe. Isso. Então, quando você vê a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Paraná, há um tempo atrás, tentando promover essa diminuição da APA, você pensa assim, mas a interesse de quem? Porque da população não é. Porque, assim, o que é Vamos pensar no ordenamento de uma cidade. Uma cidade tem áreas que tem uma região residencial, áreas industriais, áreas mais comerciais, por assim dizer. Uma APA, ela determina isso. Em determinado ponto, você pode avançar com certos tipos de uso, em outros não, etc. Mas é muito flexível. Sabe? É muito flexível. E a maior parte das coisas que a APA diz que não se pode fazer, salvo uma ou outra exceção, fora a zona primitiva dela, a zona ecológica, a maior parte do que se pede para ser cumprido na APA está dentro do Código Florestal, que é proteger margem de rio, topo de morro, etc. Isso não é uma coisa da APA, isso é uma coisa da lei do Código Florestal. Então, quando você vê esse movimento político aqui do estado do Paraná querendo diminuir em 70% uma APA, fica pensando, sabe? Não é por interesse, não é para desenvolver turismo rural. Não é para desenvolver identidade local da população, não é para desenvolver agricultura familiar, não é para desenvolver ecoturismo. Isso tem muito mais a ver com agrotóxico pesado, mineração, entrar com tudo em ambientes que tem mais ou menos uma proteção muito meia-boca para terminar de destruir aquilo. Então, assim, representantes de quem, né? Da população que está lá, que vai beber água poluída? Será? Acho que não, né? Isso para falar da escarpa, que não tem... E só um parêntese, né? Nós estamos em Curitiba sem água, né? E nós, na Comissão de Direito Ambiental da OAB do Paraná, nós estamos num GT de crise hídrica
E a situação, gente, é desesperadora. Nós precisamos economizar água porque nós ficaremos, já estamos sem água. Já está Sim, se falando em buscar água em Castro. Eu não sei quantos quilômetros fica daqui, mas 200 e pouco. e até não lembro se o Castro está na área da APA. Agora me fugiu aqui, a geografia passou longe. Mas, Não, eu também enfim, não sei. nós Não, acho estamos que tá, uma buscando, parte tá. eu acho que sim, nós estamos buscando água cada vez mais longe nesses locais. Então, né, não faz Pois é. sentido De novo, flexibilizar ainda mais essa proteção, né? Desculpa de te novo, interromper. a gente precisa de unidades de conservação no fundo para quê? Para que a gente possa viver, para que a gente É. tenha água, para que, né? Enfim. Egoisticamente falando, né? É, é. Sim. E a questão do Parque Nacional do Iguaçu, assim, né? Livros já foram escritos sobre esse assunto. A gente pode escrever vários outros. Mas, no fundo, assim, vamos colocar assim. Então, a questão do Parque Nacional do Iguaçu é uma questão emblemática de uma luta aí da década de 80, mais ou menos, para a proteção deste parque, que é a última área de floresta atlântica de interior de grande porte do sul do estado, do sul do país. É a última área. É a localização mais ao sul de uma população viável de onça pintada no Brasil. Ontem teve registro de mais uma, né, Ângela? Sim, sim, a Boirá. Então, assim, é a última área. É uma das 7 maravilhas do mundo. Promove cerca de R$ 1 bilhão para a economia local. Quanto que cortou aqui? Eu não ouvi, desculpa. R$ 1 bilhão para a Um economia local. bilhão. 70% do turismo, 70% da economia de Foz gira em cima do Parque Nacional. É o Parque Nacional um dos mais importantes do país e do mundo. É um dos cartões postais mais reconhecidos do mundo. E aí você tem essa área, que é a última área, que foi criada a pedido de Santos Dumont, que veio a cavalo lá de Foz para falar com o governador, lá em 1916, para pedir para proteger aquela área, o que aconteceu anos mais tarde. E foi tudo que sobrou. E aí você tem uma picada, né? Você esteve lá, né? Conta pra gente como é que está aquilo. Quem não viu as imagens que a Ângela gravou, eu não me lembro, está no teu Instagram, né? Está no Ou Instagram não? da Rede ProC e no Facebook Da da Rede rede. ProC. Uhum. Isso, gente, depois acessem a Rede ProC e vejam as imagens que a Ângela fez. É sensacional, né? Eu imagino a emoção de você estar lá e a tristeza ao mesmo tempo de pensar que aquilo não pode acabar, a gente não vai deixar, né? A estrada não existe mais, né? Assim, num sobrevoo a 80 metros de altura, eu sobrevoei mais de uma vez aquele lugar e em todas as vezes os pilotos se perderam. Todas as vezes, sabe? Então, assim, sobrevoar a 80 metros de altura, você já não acha mais a estrada. 80 metros não é nada. Sim, imagina. Do chão, quando você anda no chão da floresta, quando você entra, né, no ambiente da estrada, você vê assim cedros, palmitos, árvores, espécies ameaçadas da Mata Atlântica já no leito da estrada, sabe? Então, assim, a estrada não existe. E qual é a justificativa da estrada? A primeira justificativa, desde sempre, era para as pessoas transitarem entre Serranópolis e Capanema. A justificativa atual é para desenvolver o turismo. Não existe. Isso assim, não vai acontecer, por uma razão muito simples. É que não faz sentido, né? Vai cortar o parque, vai rasgar o parque e daí vai promover o turismo, né? Assim, né? A gente vive numa era em que tudo é filmado e repercutido, né? Você imagine, eu já ouvi tanta coisa engraçada, eu já ouvi os deputados da Assembleia Legislativa do Paraná falando assim, não, a gente não vai derrubar uma árvore. Claro, se for de balão de um lado para o outro, não derruba. Porque não tem como abrir aquela estrada sem derrubar floresta. Floresta que está lá em pé, que em 18 anos, desde que ela foi fechada, 20 anos, a floresta tomou conta daquele ambiente. Não tem mais o que discutir. Então, assim, não tem turista do exterior, por exemplo, que vai vir para o Brasil para visitar
uma área que está sendo destruída. Ele, assim, né, às vezes os nossos parlamentares, eles acham que o universo gira em torno do umbigo deles e que eles podem falar o que eles quiserem. Mas a realidade dos fatos, assim, fora do Brasil, é um pouquinho diferente, né? A gente está vendo, por exemplo, os posicionamentos internacionais da Europa em relação a acordos econômicos com o Mercosul, onde a questão ambiental é muito flagrante. A gente esquece, ou eles esquecem, que 70% do PIB do Paraná vem através dos produtos da agricultura e que é muito, assim, e que os países desenvolvidos, eles não aceitam destruição ambiental junto com a compra de produtos. Ou se você tem destruição, você não tem, né, a compra dos produtos, ela diminui ferozmente. Assim, o E dano para a pode, imagem sim, do pode ser Paraná usado seria também ridículo. como reserva de mercado deles, uma desculpa para não comprar da gente, né? Claro. Tem, E aí, tem mais esse argumento, né? e aí vamos pensar do ponto de vista de turismo. Sim. Assim, se você está pensando em desenvolver uma estradinha lá para levar a turista, essa estradinha já existe, né? Que é a estrada que vai para as cataratas. E eu te digo que ninguém, nenhum turista, vai para o Parque Nacional do Iguaçu para circular na estrada das cataratas. Eles querem ver as cataratas, né? Claro. E é uma Então, velocidade bastante reduzida, né? Acho que são 40 quilômetros por hora, salvo engano, não é? mas o ponto principal é que assim, a Estrada das Cataratas existe porque ela tem a ver com o objetivo fim da unidade, que é Uhum. a visitação no principal ponto turístico na área de beleza cênica. Sim. Isso não vai, isso não é uma justificativa para essa estradinha, essa picada lá do Colono, para a Estrada do Colono. Agora, sim, então não tem um atrativo turístico. O que eu quero dizer, isso não tem um atrativo turístico de peso. Uhum. Mas existem outros atrativos no entorno do parque. O parque está desenvolvendo, chegou ao meu conhecimento, um estudo do uso público, né, do próximo, do que está vindo pela frente em relação ao uso público do parque, e tem muitos outros atrativos envolvendo o entorno. O entorno tem um potencial enorme para turismo rural, para o turismo no Rio Iguaçu, lá na região de Capanema, para turismo de trilhas de bicicleta, trilhas a pé, descer o rio Silva Jardim, que é um rio que corta o parque, entre Serranópolis e Capanema de bote, né, fazendo um floating, seria algo quase inédito no Brasil, seria um floating de 2 a 3 dias. Então, existem inúmeros potenciais que estão sendo desenhados nesse momento para o entorno do parque. E Uhum. para, né, que as pessoas também desses 14 municípios sejam mais contempladas com o turismo. Mas não é Ótimo. rasgando um parque nacional no meio, destruindo floresta, que você vai conseguir levar turista para lá. Assim, Claro. é inconcebível. Então, assim, a proposta hoje do deputado Vermelho, que está na Câmara, ela é um desserviço para a própria comunidade, sabe? E, assim, é uma pena que a comunidade esteja sendo, nesse momento, tão manipulada pelos políticos locais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, inclusive, que defendem com unhas e dentes a questão da Estrada do Colono, como se eles, assim, como se fizesse sentido para eles, quando, na verdade, a gente sabe que é uma questão eleitoreira. A estrada volta à baila a cada 4 anos, sabe? Talvez se a É. estrada abrir, eles nunca mais vão ter eles deixem de ter assunto para se eleger na região, né? Assim, não faz sentido, sabe? Nenhum. Sem contar que há meios para se melhorar, até mesmo o deslocamento dessas pessoas, sei lá, melhorando as vias que já existem, favorecendo outros modais, enfim, mas pelas vias que já existem, né, e não destruindo parques, sem sombra de dúvidas. Senador Fabiano Contarato, assim, só para ilustrar isso que você está falando, ele, no voto em separado dele, quando ele deu um voto contrário à reabertura da Estrada do Colono no Ele outro esteve projeto. aqui, né, e ele sobrevoou a área com o deputado Goura, né? Isso, Uhum. isso. Que é o deputado Ele, estadual, ele para quem não sabe. fez ele fez todo o circuito, ele fez o cálculo do tempo. Então, assim, para atravessar a Estrada do Colono, saindo do centro de Capanema, indo até a beira do rio, pegando a balsa, com o carro, saindo da balsa, atravessando a Estrada do Colono a 40 km por hora, chegando no centro de Serranópolis, dá um tempo estimado. Fazendo esse mesmo percurso de carro pela via lateral do parque, dá 20 minutos a mais.
Então, será que por 20 minutos a gente compensa destruir um parque? Sim. Sendo que a tendência mundial é exatamente o contrário, né? É criarem-se novas áreas de proteção ambiental, ainda que de uso sustentável, mas novas unidades de conservação da natureza que realmente terão esses serviços ecossistêmicos, se não por inteligência humana, que por egoísmo mesmo, no sentido de garantir a sadia qualidade de vida das presentes e das futuras gerações, né? E nesse sentido, Ângela, pessoal, para quem não sabe, a Ângela teve uma participação fantástica nas criações das últimas unidades de conservação do governo Temer, que a minha paixão, né, uma das minhas paixões, uma das, né, que eu até faz tempo que não faço, é fazer mergulho autônomo, Ângela. Até nem sei se eu já te falei Que isso em algum legal. momento. E quando as unidades de conservação marinhas foram criadas, a gente que mergulha e que conhece um pouquinho o fundo do mar fica realmente muito contente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre tudo isso e queria falar para as pessoas, se elas quiserem fazer algum comentário ou pergunta, fiquem à vontade, né? Por favor. Então, até uma coincidência, porque, né, amanhã, dia 8, é o Dia Mundial dos Oceanos, né? É uma semana essa para a gente falar muito de oceanos, pensar muito nos oceanos. E eu, como conselheira e membro da Liga das Mulheres pelos Oceanos, assim, é uma das coisas que a gente... essa semana tem uma série de eventos que as meninas prepararam e para tentar chamar a atenção sempre, né, sobre esse assunto tão importante. Assim, acho que a criação dessas áreas, ela mostra muito para a gente uma questão que meio ambiente não é bandeira de esquerda ou de direita. Perfeito. É uma besteira, né? Você tentar segregar as coisas ou colocar de um lado ou do outro. Porque no governo Temer, um governo que era tão altamente rejeitado e questionado, a gente teve ali uma lacuna, uma janela, e para mim foi um baita de um aprendizado. Uma janela, uma abertura para a gente criar estas áreas e mais algumas nos ambientes terrestres. Mas, assim, naquele momento existiram duas coisas. A primeira, um momento mundial em que muitos países estavam criando essas áreas, né? Estados Unidos, Chile, Palau, assim, dos países mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos, começou uma corrida para a criação de grandes áreas marinhas. E o Brasil tinha até então 1,5% de áreas protegidas na região marinha. E a gente tem uma meta de Aichi para cumprir, né? De proteger pelo menos 10% do ambiente marinho. E aí, por conta disso, mais a equipe que estava naquele momento dentro do governo, com o secretário de Biodiversidade, que era o Zé Pedro Oliveira da Costa, com o ministro, que era o Sarney Filho, no começo, como diretor, como presidente do ICMBio, ainda era o Ricardo Suavinski, a Ana Paula Prates, que também defende muito os oceanos. Esse time, o Raul Jungmann, no Ministério da Defesa, né, que já tinha passado pelo IBAMA, esse time percebeu, né, que se empurrasse tinha uma chance grande. E, ao mesmo tempo, o presidente Temer, ele também enxergou o seguinte, eu sei disso porque ele falou num evento em que eu estava e eu ouvi dele, isso ninguém me contou. Ele falou o seguinte, que quando ele ia para fora do Brasil e falava de questões econômicas e sociais, ninguém dava bola para ele. Mas quando ele falava da pauta ambiental, as pessoas prestavam atenção. Os olhinhos brilhavam. Ele viu também uma oportunidade de ter, né, a imagem dele mais reconhecida também nisso. Então, juntou as duas coisas. Ele falou, mas você, né, você foi pedir para o Temer. Claro que eu fui. Imagine se eu não iria. Entende? Que bom! Obrigada! Imagina! E a gente tem, na verdade, que ter isso claro. O posicionamento pessoal não tem que interferir na negociação, sabe? Claro. Se eu tivesse oportunidade de criar a unidade de conservação no governo Bolsonaro, claro que eu aproveitaria a oportunidade. Quer dizer que eu gosto do Bolsonaro? Não quer. Então, assim, mas assim, no governo Temer a gente teve uma janela de oportunidade muito forte, muito boa, muito positiva, com ajudas vindo de todas as partes.
E ele teve essa clareza, sabe? Ele teve lá os grilos falantes soprando no ouvido dele, dizendo, olha, vai por aí que o caminho é bom. E aí a gente teve a felicidade de criar. A gente foi super criticado porque o desenho não era o melhor. É verdade. Se a gente pudesse ter criado uma área melhor, a gente criaria. Mas era o que deu para fazer. Então, vamos com o que deu e acabou. E, ao mesmo tempo, isso, além das áreas marinhas, que daí o Brasil pulou lá para 25% de proteção, né? Saiu de 1,5% para 25%, com Sim, porque 90 são milhões. extensões grandes, né? São dois mosaicos gigantes, né? São Pedro e São Paulo e Trindade e Martim Vaz. Os dois juntos somam 90 milhões de hectares em áreas marinhas protegidas, com uma parte terrestre, né? Que são dois monumentos naturais, São Pedro e São Paulo e de Trindade e Martim Vaz, e APAS em volta. Então, assim, eu acho que foi uma baita vitória para o Brasil. Se a gente não fizesse isso naquele momento, a gente não iria conseguir fazer. E eu acho que a gente teve, assim, por mais questionado que foi... Oi. A gente vai lembrar desse... Perdi, Oi. te perdi aí. Cortou o sinal. Cortou? Vamos Uhum. dar lugar Você... aí. Então, assim, por mais que a gente tenha sido questionado em relação ao shape das áreas, por exemplo, eu acho que se a gente não tivesse criado naquele momento, a gente não teria criado, sabe? E assim, o resultado disso são os dois grandes mosaicos que estão aí, que podem ser melhorados, podem ser redesenhados no futuro, mas que foi um baita de um ensinamento também para a gente, né? Com certeza. Ângela, e, bom, eu queria só agradecer a todos que entraram aqui, a Janaína Queradia, Rodrigo, Carolina, o Nadson, a Vágila, grandes amigos, a Luciane Trípia, muito obrigada, Luciane, ela falou, Alessandra, parabéns pelas ótimas lives, se puder, deixe gravado. Nesse horário ocorrem muitas discussões interessantes. Sem dúvida, a ideia é gravar, né? A primeira que a gente fez, a gente não conseguiu, porque o Instagram não nos deu essa opção, mas a gente vai tentar deixar gravado, sim. Muito obrigada a todos. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta, porque você falou das críticas, né, Ângela? É sempre muito mais fácil criticar do que fazer, né? Mas uma grande crítica que se ouve muitas vezes em relação às unidades de conservação da natureza são exatamente a falta de estruturação dos planos de uso, de ocupação, a regularização fundiária dessas áreas. E eu ouvi muito recentemente de uma colega advogada e que fala muito bem que embora o argumento eu não concorde, mas a pessoa fala muito bem, no sentido de que, então criaram-se unidades de conservação da natureza e os planos de uso e ocupação e as indenizações não saíram como manda a própria Constituição, então se acaba com a unidade de conservação. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa lógica, também no sentido de pensar nas pessoas, né? Eu sempre falo, e é o nome desse canal aqui de comunicação, direito socioambiental, pensar nas pessoas. Então, assim, de antemão já deixo a minha opinião no sentido de que não é o correto as pessoas, por exemplo, nas unidades de conservação de proteção integral, nas quais não seja possível manter a população, elas precisam ser indenizadas previamente, né? Valores justos em dinheiro, enfim. Mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho, por favor, sobre essa lógica de não houve enfim, a regularização fundiária, digamos, né? Não é esse o termo, né? É o plano de manejo da área, enfim, acaba-se com a unidade de conservação. E aí? Olha... Que pergunta, né? Não, na verdade, assim, vou tentar manter uma racionalidade para responder isso. Não fique brava comigo, hein? A ideia não, é imagina. Conversar. Imagina. Não, é que assim, né? Fica fácil dizer que não funciona se não recebeu investimento, né? Por que o bendito do agro é pop, é tech, é tudo, dá tão certo no Brasil? Olha quanto tem de investimento nesse setor. Vamos pegar lá os Estados Unidos com os seus parques nacionais, cuja arrecadação em 2016 foi maior do que o nosso PIB da soja. A arrecadação dos parques nacionais americanos em 2016 foi maior do que o PIB da soja no Brasil, segundo o maior produtor de soja do mundo. Por quê?
Porque lá as áreas protegidas recebem um investimento anual de aproximadamente US$ 150 por hectare. Isso rende estrutura, regularização, rende indenização para os proprietários. Ninguém nunca disse que proprietário de área não tem que receber valor, muito pelo contrário, tem que receber valor justo e assim, eu vou te dizer uma coisa, o dinheiro ele existe, ele não foi o Brasil tem uma grande questão fundiária, né? Muitas pessoas não têm o título das áreas e fica muito difícil indenizar. A outra questão é uma questão burocrática mesmo, e que isso precisa ser melhorado, sem dúvida nenhuma. Então, ninguém nunca disse que os proprietários não merecem receber. É o contrário, merecem o mais rápido possível. Mas dizer que as unidades têm que ser destituídas, desafetadas, porque elas não funcionam, é uma tremenda de uma bobagem. É um desconhecimento de causa. Porque, assim, não tem como, sabe? Uma área dos motivos que as geraram, digamos assim, né? Da sua fundamentação de base, né? Primeiro você cria a área, depois você implementa a área. Então, assim, o segundo passo na história das unidades de conservação do Brasil não foi bem dado. Não está sendo bem dado. E neste momento está sendo pior ainda. Então, o que a gente precisa? Precisa fazer levantamento fundiário, regularização fundiária e estruturação das áreas. Agora, hoje, na verdade, talvez esteja pior. 2017, 2016, o investimento, o orçamento do ICMBio era de cerca de 210 milhões de reais para um ano, para administrar 75 milhões de hectares de unidades de conservação. Ou seja, dá menos de R$ 3 por hectare. Compare com os US$ 150. Sabe? Então, assim, não gente, o ICMBio é o órgão federal responsável pelas unidades de conservação da natureza. Então, das federais. Das federais, isso. Então, assim, houve essa distinção e o próprio órgão que detém essa competência não tem instrumentos mínimos para atuação e concretização da norma, né? É isso que você está falando também, tem cerca né? de 1.400 servidores para esses mesmos 75 milhões de hectares, fora as áreas marinhas. Eu nem estou colocando lá as áreas marinhas na conta, tá? Estou colocando as terrestres. Ou seja, você tem um servidor para cada 56 mil hectares, mais ou menos. Para fazer fiscalização, manejo, para cuidar da área, para cuidar da operação, para fazer engajamento, para trabalhar com o entorno, para descobrir toda a questão fundiária da área, sabe? Então, assim, você tem que destituir as áreas porque as pessoas não receberam. Não, você tem que pressionar para que a desburocratização, para que as pessoas recebam, aconteçam, verificar onde estão esses dinheiros, que eles existem. Essa pessoa, por exemplo, poderia fazer isso, né? Trabalhar a favor das unidades e não contra elas, por exemplo, assim, porque tem uma burocracia gigantesca em cima disso, sabe? Procurar onde estão os valores, trabalhar para desburocratizar esse sistema e acelerar o processo, que é um nó do tamanho do mundo que ninguém consegue resolver. É isso que precisa ser feito. Agora, dizer que as unidades não funcionam porque elas não receberam um investimento adequado é uma leviandade. É porque essa pessoa, ela advoga para as comunidades, enfim. Então, há um argumento no sentido de que se essas áreas existem protegidas como estão, um pouco sim, é porque essas comunidades as protegeram, né? E aí, então, nesse sentido de você eventualmente morar numa determinada localidade, onde o seu pai morou, seu avô morou, de repente ela se tornou uma unidade de conservação da natureza, e você está ilegal, você não pode mais ficar ali, mas você não tem a sua indenização. E então, assim, realmente essa falta de vontade política gera um problema, entre aspas, insolúvel. Porque pelo lado das pessoas, né? Existe uma razão para a gente ter um sistema nacional de unidades de conservação, né? Ele contempla inúmeras categorias, onde uma parte é proteção integral e uma parte é uso sustentável.
E daí, Ângela, desculpa, mas só ele cortando aqui, porque o Emanuel, o Ema, querido, meu querido ex-aluno lá do Unicuritiba, né? Eu não dou mais aula lá. Ele falou parabéns, ele pergunta o que diferem na prática uma área de preservação e uma unidade de conservação. Ele perdeu, acho que o começo da conversa, eu vi que ele entrou, a gente já tinha falado um pouco disso, mas você vai falar isso agora, e aí já responde a pergunta do Ema. Tá, então, são leis diferentes e formas diferentes de zelar por isso, né? Então, unidades de conservação são áreas determinadas pelo poder público para a proteção daquele ambiente natural com espaços territoriais estabelecidos. Então, você não pega qualquer margem de rio, por exemplo, que são as áreas de preservação permanente do Código Florestal. Todas as margens de rio deveriam ser protegidas de acordo com o código, né? Metragens variáveis, mas todas de acordo com a largura do rio. Uhum. Isso. Já unidades de conservação são áreas estabelecidas de acordo com a sua importância biológica, ecológica, cultural, etc. Essa é a diferenciação entre APP e unidade de conservação. A outra coisa, vamos falar lá do sistema e das pessoas e das comunidades. Existem inúmeras discussões. Agora, o que a gente tem que entender? Existe um sistema composto por 13 categorias de unidades de conservação, onde 6 são proteção integral e 7 uso sustentável, ou algo assim. Eu nunca lembro. Mas proteção integral são 5. Então são 12. Isso. São 12, 5 e 7. E Isso. aí você tem o quê? Você tem essas unidades de conservação definidas entre o que pode ser feito em algumas, o que não pode ser feito em outras. Um parque nacional não permite que pessoas vivam dentro, porque o objetivo é a proteção da biodiversidade, sem uso direto de recursos, com paisagens, belezas cênicas associadas. O que é beleza cênica? Cataratas do Iguaçu, né? Aquilo é um conceito de beleza cênica na prática. E agora está seco. Agora está seco. E agora eu vi, Ângela, desculpa que eu interrompo, né? Mas eu vejo as pessoas entrando aqui, a Janaína Chiaradia, minha querida amiga, o Dalton Borba, que tem um projeto de lei. Eu falo isso cada live, porque eu não me conformo. Ele tem um projeto de lei em Curitiba, ele é vereador, para proteção e uso sustentável das águas, e o projeto não é sequer colocado em pauta. Então, aí agora a gente pensa nas cataratas e pensa que hoje a foto, eu até postei aqui no Instagram esses dias, né? As cataratas estão secas, né? Não tem água. Mas, enfim, é aquela beleza cênica que a gente lembra. É beleza cênica, e quem não conhece, venha conhecer, porque a energia desse lugar, né? É sensacional. Nossa, eu a primeira vez que cheguei lá, chorei. Incrível, né? Eu não pago imposto para chorar também, mas é lindo demais. E aí, assim, você tem estas áreas e você tem as áreas de uso sustentável que permite uma série de atividades humanas lá dentro com extração de recursos. Por que é importante a gente ter um sistema de unidades de conservação e não uma categoria ou duas? Exatamente para ver o que pode e o que não pode em cada lugar. Depende muito do que as pessoas chamam também de comunidade, sabe? O que é uma comunidade? Existem as comunidades tradicionais que são, não é bem legalmente a palavra que eu quero usar, mas que são conhecidas, comunidades ribeirinhas, caiçaras, quilombolas, etc. Mas elas têm uma regulamentação própria mesmo, elas têm normas específicas que Sim, mas não é essa palavra, assim, mas enfim, tem essas comunidades. E você tem pessoas que moram dentro de áreas e que não necessariamente são comunidades. E, às vezes, você tem de tudo. Você tem comunidades que respeitam, você tem comunidades que não respeitam. Você tem pessoas que respeitam, pessoas que não respeitam. A gente não pode colocar, assim, as pessoas que cuidaram. Não necessariamente as pessoas cuidaram, sabe? Às vezes, o relevo também não deixou usar, sabe? Por exemplo, se a gente for pegar a região do Cerrado, né? A região do Brasil Central. Essa região começou a ser utilizada a partir da década de 60 e 70, que foi quando teve desenvolvimento de equipamentos agrícolas para entrar naquela região. Então, tem outras questões envolvidas. Mas eu acho que o mais importante disso não é exatamente esse ponto. O mais importante disso, eu te falo assim, ó, de uma pessoa que
quando era caloura na graduação, já ouvia discussão, né, quem gosta de gente e quem não gosta de gente. Gente, o inimigo agora é outro, sabe? Enquanto a gente fica ali discutindo se a região de Superagui deveria ser uma resex ou um parque, tem um porto sendo construído, sabe? Então, a hora que o porto for construído, não tem resex nem parque, sabe? A hora que o Congresso passa a MP da grilagem, como quase aconteceu há 3 semanas atrás, não tem comunidade ribeirinha, não tem caiçara, não tem nada que é respeitado nessa hora. Então, assim, ou o movimento ambientalista, socioambientalista, acorda para isso e começa a andar junto, ou a gente só vai perder. Porque a bancada ruralista, quando vai votar, não interessa quem vende porco, quem vende frango, quem vende boi. Eles votam juntos. Eles andam em bloco. E a gente fica aqui, ai, mas eu gosto de área sem gente. Ai, mas eu gosto de área com gente. Ai, mas você tá errado. Ai, mas eu tô certa. O inimigo agora é outro. A regra do jogo mudou e a coisa é bem pior. Então, acho que assim, um sistema serve para a gente olhar as áreas num todo e ver que em alguns lugares a gente precisa de áreas de proteção integral, porque elas são o coração ou o que sobrou daquele ambiente. Em outros lugares, você consegue fazer um mosaico maior e também ter áreas com extrativismo ou outros tipos de extração de uso direto envolvido, como APAS, que é super flexível, como RESEX, como parques nacionais, reservas biológicas, estações ecológicas, que são as menos flexíveis do sistema. Né? O sistema todo serve para a gente olhar isso como um todo. Não é para a gente olhar uma unidade a unidade. E deixa eu aproveitar... funcionar. Sim, fazer a regularização funcionar, porque, claro, quem tem direito a receber uma indenização para sair da área tem que receber. A nossa Constituição tem por fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, nós não podemos ser radicais nesse ponto, né? Mas é como você fala, não falta dinheiro. Isso que deixa a gente indignado, né? E aí, Ângela, eu lembrei de uma outra parte do discurso, que é a seguinte, olha eu fazendo advogada do diabo aqui, né? Que é a seguinte, nós já temos unidades de conservação demais no país. Nós temos áreas demais protegidas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem 7 minutos aqui e eu queria deixar registrado que a Edla, do curso de Mudas, está prestigiando a gente. E agradecer a todos... o Dalton, Borba, a Vágila, Stephanie e a todos que estão aí. Desculpem, gente, se eu não vejo, porque passa muita gente aí, né? E aí, Ângela, a gente tem unidades de conservação demais no Brasil? A gente tem hoje um total de cobertura de Mata Atlântica, de tudo que existia no Brasil, restou cerca de 12%. Desses 12% que restaram, cerca de 10% estão protegidos, 5% em UC de proteção integral. Na prática, significa 0,5% do que existia de Mata Atlântica no original. É bastante? Cerrado. Bastante é conceito subjetivo, né? O que é bastante para mim pode não ser para você, né? Vamos pegar, assim, pegar só a Mata Atlântica, 0,5% do que foi um dia essa floresta magnífica que está na costa leste do Brasil, da qual 72% da nossa população dependem todos os dias para ter água, para ter abastecimento, para ter energia elétrica. Gente, a gente vive na Mata Atlântica. A maior parte do Brasil vive na Mata Atlântica. 0,5% do que existiu de Mata Atlântica existe hoje na forma de proteção integral, protegido de forma de proteção integral. O Cerrado, a gente tem menos de 5% do Cerrado é proteção integral. O Cerrado, na atualidade, tem sido o bioma mais atingido, né? Ele é um bioma invisível, né? Porque ninguém enxerga. Riquíssimo, invisível, porque os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia. O Cerrado, menos de 5% é protegido em proteção integral. Cerca de 9,5%
em unidades no total, 9,5% do Cerrado. A Amazônia tem um pouco mais, cerca de 30% da Amazônia está protegida hoje, é um esforço maior para proteger a Amazônia. E aí você tem meio a meio, né? Mas, na verdade, lá mais uso sustentável do que proteção integral, como é na maior parte. Pantanal tem 4% protegido, gente. Menos de 2% em proteção integral, 1,5%. A gente tem unidade de conservação demais, né? As metas de Aichi estabelecem que o Brasil deveria proteger cerca de 17% de cada um dos seus biomas terrestres até esse ano de 2020. Então, a gente não cumpriu as metas. Eu ia falar, não cumpriremos. Não cumpriremos as metas. E por que esse número mágico, né? Porque quando a gente pensa que a gente está numa curva ascendente, né? Que deve chegar aí a 9 bilhões de pessoas no mundo nas próximas décadas, essas pessoas precisam de água, essas pessoas precisam de ar, e a crise climática, ela está aí o tempo todo na nossa cara, dizendo para a gente que o planeta precisa de um respiro. Então, a gente cria unidade de conservação porque a gente quer continuar vivendo no planeta. A natureza não precisa da gente. Milhares de espécies já passaram por esse planetinha azul, já foram embora e o planetinha continua girando em torno do Sol. Então, assim, se a gente, a nossa espécie quiser continuar existindo no planeta, a gente tem que preservar um mínimo de natureza para que o planeta não entre em colapso. Para ter solo fértil, né? Para ter condições da gente continuar vivendo, ter água, ter ar, ter chuva na época certa, ter polinização, ter lavoura, né? O nosso país, que é um país do agro, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que para existir agro tem que ter natureza. Então, assim, né? Tem unidades de conservação demais. Eu acho o seguinte... Cada um que tire as suas próprias conclusões, né? Mas, desculpa, você acha que... Não, eu acho que assim, quando eu entrei na graduação, eu ouvia o tal do 10%, que era a meta da CDB. E eu pensava 10%, a gente vai proteger 10%, significa que o ser humano, uma única espéciezinha, tem o direito de usar os outros 90% de alguma forma. Só que dentro desses 10, você ainda tem um monte de áreas que são, por exemplo, uma APA que tem uma cidade dentro. Nós temos 2 minutos, tá? Desculpa. Não, só para dizer assim, que mesmo dentro desses 10%, tem coisas que são muito flexíveis, como, por exemplo, APAs que tem cidades dentro. Então, muita unidade de conservação, não, né, gente? Não. E, gente, independente de qualquer coisa, uma coisa que eu gosto muito de deixar também frisado aqui, como você falou, isso não é uma pauta de esquerda ou de direita. Isso não é uma pauta de agrarista ou ambientalista, porque o pessoal do agronegócio, e uma grande parte já despertou para isso, para essa importância dos serviços ecossistêmicos, né? Para a gente conseguir produzir, porque senão a gente acaba exportando água e solo fértil e ficando com as externalidades negativas. Ângela, minha querida, minha gratidão, muito obrigada a todos. O professor Lian nos parabenizou por tratar o tema. Todo mundo aqui, várias pessoas eu não consigo falar agora, senão eu não consigo gravar. O próprio Dalton Borba agradecendo. Muito obrigada. A Maldi está aí, eu não tinha visto. Eu tenho que encerrar, porque senão a gente não consegue salvar. E é importante porque tem muita gente assistindo em outros momentos. Ângela, foi um prazer enorme. Uma pena porque a gente não consegue aprofundar muitos assuntos, mas a gente consegue deixar para as pessoas uma visão geral de que a gente tem que se unir para defender também as unidades de conservação da natureza, né? E nós temos que nos unir como brasileiros, né? Chega de briga, vamos nos unir para proteger o nosso patrimônio ambiental, né? Querida, muito obrigada a todos. E na quarta que vem a gente vai conversar sobre gastronomia sustentável. Estão todos convidados. Obrigada. Um beijo grande. Obrigada a todos. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau.